Gravar neste... Ok, agora deu certo. Vamos lá. Shalom, queridos. Boa noite. Meu nome é pastora Melissa, tá? Eu sou esposa do pastor Marcelo. Nós estamos aqui em Curitiba, um pouco frio hoje, no Ministério Apostólico Emuná, né? Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sirvo ao Senhor já há 25 anos, praticamente, né? Somos pastores já há alguns anos. Começamos a nossa jornada de libertação porque nós precisamos começar por necessidade própria, né? Nós buscamos porque nós precisávamos de libertação para nós e para nossa linhagem, tá? Eu sou formada em Direito, sou advogada. Hoje eu quase não advogo mais, a minha segunda formação é professora, eu sou professora de português, inglês e literatura, tanto portuguesa quanto inglesa. Tenho pós-graduação no Direito também e pós-graduação em Teologia Pentecostal, né? Antes nós estávamos na igreja tradicional, né? Já faz alguns anos que a gente está no Apostólico Profético, e acho que desde 2008, mais ou menos, 2007, ali que a gente trabalha com, não só com libertação, mas com festas, essa parte de tempos e estações também, tá? Então, hoje nós vamos tratar um tema jurídico muito legal, e eu gostei bastante de trabalhar ele. Vamos tratar sobre alianças. Por favor, tá? Estão vendo a tela? Tudo certinho? Tá compartilhada? Beleza? Obrigada, Neita. Provei. Aí, obrigada, gente. Obrigada pelo feedback, tá? Eu vou responder as perguntas no final, beleza? Vou te deixar um espaço no final para responder as perguntas, ok? Então, vamos lá, começando a aula de hoje. Vamos lá. Aula número 20, nós vamos falar sobre alianças e mais especificamente sobre quebras de alianças, tá bom? O texto base vai ser em Deuteronômio 7, os versículos 9 a 11. Aqui para poder ver. Ok? Lendo para vocês. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus que é Deus. O Deus fiel que guarda o pacto ou aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos e que retribui diretamente aos que o odeiam, para os destruir. Não será remisso para quem o odeia. Diretamente lhe retribuirá. Guardarás, pois, os mandamentos, os estatutos e os preceitos que hoje eu te ordeno para o cumprires. Pois bem, o que é uma aliança? Aliança vem de diversas palavras no contexto hebraico e até acadiano, tá? Eu trouxe algumas para vocês terem noção da seriedade de uma aliança, tá? A primeira palavra é berit, como uma palavra hebraica derivada do verbo bara, ou bará, que significa comer. Essa expressão aparece em 2 Samuel, capítulo 13, verso 6, e também no 12, 17. Por isso, ela é interpretada muitas vezes como comida, essa palavra. Mas também ela se refere a alianças feitas nas épocas bíblicas, porque elas eram seladas com refeições entre as partes que faziam o pacto, tá? Você pode verificar isso no livro do senhor Alcione Merich, Saindo de Cativeiros Espirituais. A segunda palavra é burru, tá? Tá no Dicionário de Teologia do Antigo Testamento, do Harris. É uma palavra acadiana que significa estabelecer uma situação legal por meio de um testemunho acompanhado de juramento. Então, ela tem uma conotação bem jurídica, tá bom? A terceira palavra que eu trago para vocês é a palavra acadiana, tá? Que pode significar grilhões, vínculo e algemas. É a palavra birtu, tá? Também ela significa atar e amarrar. As partes que entram em um pacto ou uma aliança, elas passam a estar conectadas, elas passam a estar amarradas uma à outra, tá? Por meio desse compromisso estabelecido. É o que acontece no casamento hoje em dia, tá? A instituição do casamento é o que mais se aproxima das alianças do Antigo Testamento. Por isso que Paulo, muitas vezes, ele faz a alusão na verdade, uma comparação da igreja, o casamento da igreja de Cristo com a aliança, tá? De acordo com Derek Prince, no livro dele Da Maldição à Bênção, é uma promessa solene feita ligando duas ou mais pessoas, grupos, famílias, organizações, nações. Então, não é algo que você faz somente em duas pessoas, tá?
através de um juramento ou uma promessa, que pode ser de forma verbal, pode ser de forma escrita ou até mesmo de forma simbólica, tá? Como o uso de determinados acessórios que sinalizam a concordância com o símbolo que está mostrado naquele objeto, tá? Isso pode acontecer com camisetas, com roupas, com joias, com bolsas, com enfeites, com souvenirs. Alguns autores falam que isso é um tipo de aliança silenciosa, né? E muitas vezes até de forma inconsciente, mas ela é real. Bom, vamos entrar em alguns detalhes sobre isso. Vamos ver. Passa para frente. Então, o Dr. Jock Pierce, no livro dele, Possuindo a Sua Herança, no capítulo 5, ele tem um capítulo inteirinho só sobre o plano da aliança do Senhor. E ele usa o conceito de outro autor, perdão, do Kevin Conner e Kevin Mayo, do livro Alianças. É um livro só sobre alianças, não tem tradução no português, tá, gente? Ele diz que a aliança é uma parceria eterna, um acordo solene e vinculante entre duas ou mais partes. A aliança é o plano de Deus de concordância para que o seu povo obtenha bênçãos designadas, planejadas. Envolve fidelidade, envolve lealdade, envolve compromisso até a morte. E nos tempos bíblicos, uma pessoa era tão boa quanto a validade da palavra dela, né? Bem diferente do que ocorre nos dias de hoje. Antigamente, a palavra tinha muita validade. Tanto que em Provérbios 18 fala, né? Que o poder da morte e da língua está na palavra, e as pessoas comem do fruto dela. Ok? Como que é feita uma aliança? Isso é só a introdução, já, gente? A gente vai entrar em tipos de aliança, vamos dar mais detalhes aqui. Mas a introdução, vocês precisam saber como que eram feitas as alianças no Antigo Testamento, tá? No Novo também, muitas delas. Primeiro são colocados os termos, as condições, o conteúdo da aliança, tá? Semelhante ao que é feito hoje, os termos do contrato de casamento, né? Quando você tem os termos jurídicos, né? E tem também os termos religiosos, né? O jurídico tem vários contratos que podem ser feitos hoje de pré-casamento, né? Acordos pré-nupciais que se fala, mas também existem os votos que são falados diante do pastor ou diante do padre, né? Na igreja, né? Na questão sacerdotal, no ritual, né? Na celebração. E esses são os termos que são colocados entre as partes. Depois disso tem o juramento, onde se promete fidelidade e respeita aquelas cláusulas, aqueles termos que estão pactuados, e a gente tem um exemplo bíblico ali em Gênesis 26, versículo 28 e 29, tá? Vocês podem dar uma olhadinha com calma lá, ver todas as referências bíblicas que foram colocadas aqui, porque é um tema de Gênesis e Apocalipse muito bem explanado. O Senhor trabalha com alianças com a humanidade, né? Terceiro item, como que é feita uma aliança? Sempre tem um sinal, sempre tem uma lembrança, sempre tem um memorial que faz testemunha, que ele comprova aquele pacto que foi feito, certo? A gente pode ter um exemplo aqui, ó, Gênesis 31, versos 45, 26 e 46, eu deixei preparado para vocês lerem aqui. Trata-se da aliança que Jacó fez com Labão. Ele fala assim, ó, Labão, ele fala, portanto, vem e celebremos um trato, uma aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé, como se fosse um pilar, e convidou seus irmãos. Ajuntai algumas pedras. E tomaram pedras e fizeram um amontoado delas, e em seguida prepararam uma refeição e comeram todos juntos ao lado do monte de pedras. E Labão designou aquele lugar Jegar Saaduta, em sua língua, e Jacó chamou Geleede. Então, essa parte aqui, ele continua ali, tá? A partir de Gênesis 31, do versículo 43 e seguintes, é a aliança, o tratado que é feito entre Jacó e Labão. Então, esse é só um exemplo bíblico de que eles faziam com frequência sinais memoriais de que uma aliança tinha sido feita, tá? Nós temos outros exemplos, por exemplo, Gênesis 28, 22 é quando Jacó, ele tem o sonho, né, da escada, e ele pega a pedra que ele estava fazendo de travesseiro, e ele ergue e faz uma coluna, e faz um voto com o Senhor ali. Então, aquele pilar que ele derramou, fez uma libação de óleo ali, é um sinal, um memorial do pacto, do voto que ele fez para com o Senhor, tá? Nesse caso aí, ele fez com Deus. 4. Podia haver uma troca de presentes.
tá? Em 1 Samuel 18, versículo 3, 4, nós temos um exemplo para isso. E como eu já li para vocês agora há pouco, tinha uma refeição para selar essa aliança. Tá? Então, geralmente, esses são os itens. Pode ter mais ou menos, mas os itens básicos de toda aliança no Antigo Testamento era essa. Tá? Hoje em dia também, né, gente? Pessoal, vou botar um slide aqui. Passe os termos, tenha o juramento, né, perante as autoridades civis e eclesiásticas. Normalmente se tem um sinal, que são as alianças, né, o anel, hoje, a troca de presentes entre o casal, e muitas vezes eles recebem os presentes, né, de casamento, e no final tem a refeição. Tá? Então, não é só no Antigo Testamento, hoje a gente tem bastante isso também. Tipos de aliança. Vamos lá, gente. Existem vários tipos de aliança, e eu vou começar com a primeira, que é a aliança entre Deus e os homens. Todas as vezes que tem uma aliança entre Deus e os homens, é Deus que começa a aliança, tá? Sempre Deus começa a aliança, biblicamente falando. A primeira aliança que nós temos é a aliança do Éden, tá? Os termos dessa aliança estão em Gênesis 1, 22, Gênesis 2, 15 e 16, e lá no texto de Oséias 6 e 7, nós descobrimos que isso realmente é uma aliança, tá? Porque se você dá uma primeira lida em Gênesis 1 e 2, você vai ver os termos ali, e os termos são basicamente o seguinte: você é feita a imagem e semelhança do Senhor, existe a bênção dele sobre a humanidade, existe a semente, né, a multiplicação das sementes e a terra, né, o governo sobre a terra, a posse e o governo sobre a terra. E em Oséias 6, no versículo 7, você pode dar uma olhadinha depois, se você quiser, é o texto bíblico que se refere à aliança do Éden. Tá? A segunda aliança é a aliança adâmica, de Gênesis 3, 14 a 19. Né? Logo após a queda ali, estabelece-se uma aliança, inclusive com a promessa de que a cabeça da serpente seria esmagada, né? Pela semente da mulher. Terceira aliança, sei ali, aliança com Noé. Você está lá em Gênesis 9, 1. Também em Gênesis 8 tem alguns termos, tá, a respeito dessa aliança. Logo depois, quando ele faz ele sai da arca, né, o Senhor dá palavras para ele ali nesse sentido. Então, é logo depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com a humanidade através da família de Noé. Passa mais um tempo e Deus renova essa aliança, lá com Abraão. Gênesis 12, 1 a 4. Todo o capítulo do Gênesis 15 você vai verificar os termos da aliança de Abraão. Isso é muito importante, porque Gálatas fala que nós somos filhos de Abraão pela fé. Tá? É importante você dar uma olhadinha nessa aliança também. Levítico 26, 42 também faz menção, tá bom? A aliança que é feita com Abraão, também ela é repassada a Isaac e ela é repassada a Jacó, né? Israel muda de nome depois. Então, é a mesma aliança passada de geração em geração. Quando chega no Sinai, é a aliança mosaica ou a aliança do Sinai, que o pessoal fala, que é feito com os 10 mandamentos. Quando o Senhor apresenta a Torá, apresenta as leis a Israel em Êxodo 19 e 20. Essa é a próxima aliança que é feita, tá bom? Biblicamente falando, nós temos depois a aliança da terra prometida, ali em Deuteronômio 30, beleza? Deuteronômio 30, ela é uma aliança para nova, é a repetição praticamente da aliança mosaica com algumas ampliações, porque a aliança mosaica foi feita para uma geração, né, que não conseguiu guardar a aliança, porque logo depois ali da aliança do Sinai, eles fazem o bezerro de ouro, né, caem no pecado da idolatria, e tem todo aquele problema que é contado ali no livro de Êxodo e Levítico. E passa-se, né, eles ficam 40 anos no deserto por conta do problema dos espias, que eles não creem na promessa do Senhor para entrar na terra prometida, e depois que passam esses 40 anos, é que o Senhor renova a aliança, agora é chamada Aliança da Terra Prometida, lá em Deuteronômio 30, porque é uma nova geração, tá? Passa-se todo um tempo para daí, em Salmo 89, Salmo 132, nós temos a aliança que Deus faz com Davi, prometendo ele um descendente no trono, né, para sempre, que é Jesus, tá? Essa aliança com Davi, se você quiser ver os termos certinho dela, tá? Porque ela se aplica a você, tá no Salmo 89, beleza? Essa aliança, ela é estendida a Salomão, que não conseguiu dar conta dela, né? Teve o reino rasgado, e também foi estendida a Jeroboão, se você dá uma olhadinha lá, uma curiosidade, né? Em 1 Reis 11, mas também não conseguiu dar conta, jogou tudo pela janela. E, finalmente, Jesus com
a nova aliança mediante o seu sangue, tá? Nós temos ali Jeremias 31, 34, Mateus 26, temos Lucas 22 também, Hebreus 9, Hebreus 12. Então, essas são as alianças que Deus fez com o homem, tá? E por que isso é tão importante? Vocês vão ver lá na frente por que isso é muito importante, as alianças que o Senhor faz conosco. Então, nós vamos ver agora as bênçãos da aliança que nós temos para com Deus, tá? O mandato da criação que Deus deu para Adão e estende-se a nós inclui sempre 3 elementos, ok? Está lá em Gênesis 1, 28, nós já vamos ler o texto. E ele compõe promessas contidas na aliança branca. Tá? As bênçãos, elas são expandidas progressivamente, tá? A gente pode verificar que ao longo dos anos, o Senhor vai aumentando ou dando mais entendimento, mais revelação a respeito das alianças, desde do Éden até chegar em Jesus. Mas em todas elas existem 3 elementos em comum, que é a bênção, certo? A semente, a multiplicação sobre a semente e a terra, o domínio sobre a terra, tá? Aqui, ok. Vamos lá. Ler Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, dando a bênção, né, à humanidade, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai, falando da semente, enchei a terra e subjugai-a, subjugar a terra, governar a terra, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os seres vivos que se movem na terra. Tá? Dando a referência para vocês, essa análise é uma análise bem profunda, tá, gente? Eu só trouxe para vocês os principais elementos. Está num livro chamado Lendo Moisés, Vendo Jesus. Como a Torá cumpre o seu objetivo em Yeshua, beleza? Na página 59, é um ministério de judeus messiânicos chamados Um para Israel, tá? Ele não tem tradução para o português ainda, beleza? Ele é somente em inglês. Quem tem o domínio da língua inglesa pode ficar à vontade, porque ele é um ótimo livro, beleza? Falando ainda das bênçãos da aliança. Todos aqueles que receberam Jesus, eles são participantes da nova aliança, a qual promete, perdão dos nossos pecados, remissão da pena do pecado, justificação e justiça, o nascer de novo na família de Deus e a adoção como filhos e filhas de Deus, tá? Justificação ali está ligada à inocência, tá? Você está sendo inocentado do seu crime, vamos colocar assim, beleza? E a justiça está ligada à retidão que o Senhor nos dá, proveniente do sangue do Cordeiro, beleza? O 4 está ligado à adoção. 5, segurança e proteção. 6, santificação do Senhor. E 7, glorificação. Tá? Por meio da nova aliança, nós temos a promessa de sermos conduzidos para a última aliança, que vai ser a aliança eterna, na segunda vinda de Cristo, que ela faz com que Deus e a humanidade fiquem de novo num relacionamento perene, né, eterno, conforme Hebreus 13, no 20 e 21, e Apocalipse. Beleza? Para melhor a gente entender as bênçãos, queridos, eu sugiro que vocês façam um estudo, uma meditação pormenorizada nos capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Porque lá a gente consegue entender melhor as bênçãos da aliança e também consegue entender a nossa responsabilidade diante do Senhor. Tá bom? Então, terminamos a primeira parte aqui que fala das bênçãos da aliança. Agora nós vamos para o segundo tipo de aliança, tá? O primeiro tipo de aliança que eu coloquei para vocês é a aliança com o Senhor. O segundo tipo agora é a aliança entre homens, né, entre a humanidade e deuses pagãos, ou também chamados demônios, tá? E a Bíblia é expressa em proibir a humanidade de fazer esse tipo de aliança, porque ela tem consequências funestas, consequências horríveis, e ela implica necessariamente a quebra da aliança para com o Senhor. Né? Por isso que muitas vezes as pessoas que fazem esse tipo de aliança são chamadas de adúlteros, porque eles não estão sendo fiéis à primeira aliança com o Senhor. Tudo bem? Graças a Deus pelo sangue de Jesus. Então, Êxodo 23, versículos 32 e 33 diz o seguinte: Não farás aliança nenhuma com esses povos, nem com seus deuses. Não permitas que esses povos habitem na terra que te pertence. Caso contrário, eles te levarão a pecar contra mim. Porquanto, prestar qualquer culto aos deuses deles se constituirá numa cilada para te destruir. Então, já em Êxodo, o Senhor avisou que esse tipo de aliança dá problema. Tá? Então, deixa eu voltar aqui que eu apertei um botão extra. Ok.
O termo cilada, que foi colocado ali no versículo anterior, pode ser cilada ou laço, é a palavra no hebraico mokesh, que literalmente ela significa armadilha, tá? Muitas orientações bíblicas descrevem como que a humanidade pode fazer pactos com os demônios, tá? E aí eu vou te dar alguns, não é um rol exaustivo, tá, gente? São algumas formas que hoje em dia tem de tudo, até jogo de RPG que dá para fazer esse tipo de aliança, tá? Mas é só algumas. Não tem como colocar o rol, terminar, exaurir tudo, beleza? Então, alguns tipos. Sacrificando a deuses, Êxodo 22, 30. Adorando ou prestando culto a esses deuses, Êxodo 20, verso 5. Fazendo imagens deles, Êxodo 20, verso 4. Invocando seus nomes, Êxodo 23, 13. Comendo e bebendo coisas consagradas para deuses, consciente ou inconscientemente. Aí nós temos Amós 2,8, 1 Coríntios 10, né? Paulo é bem enfático nessa passagem aqui de 18 a 21, jurando por esses deuses, clamando por esses deuses, esperando, colocando a fé nesses deuses, conforme Oséias 3:1, 1 Reis 9:9, é alguns dos versículos, tá, gente? Louvando esses deuses, como Daniel 5, versículos 4 e também 23, ofertando em seus altares de diversas formas, com dinheiro, com incenso, com perfume, com libações, com tempo, com serviço, tá? Jeremias 7:18, 2 Crônicas 28, 25, são algumas das referências. Então, lendo agora Deuteronômio 7, é algo bastante interessante. Queimareis as imagens e ídolos dos seus deuses. Essa é uma ordem do Senhor. Não cobiçarás a prata e o ouro que os recobrem. Tampouco os tomarás para ti, para que não caias numa mortal armadilha. Porquanto, para o Senhor, o teu Deus, essa atitude é detestável. Sendo assim, presta atenção, gente, ó, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro da tua casa. Neste caso, tu te tornarias anátema, amaldiçoado, junto com o objeto que você está levando para dentro da sua casa, tá? Considera-as, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para a destruição, como anátemas, amaldiçoadas. Então, ao longo do tempo, ao longo das gerações, Satanás vai mudando as táticas, certo? Então, hoje em dia, às vezes tem alguma coisa consagrada em roupas, tem marcas consagradas, tem comida consagrada, você não sabe aonde que está comendo, o que está fazendo. A gente não tem como saber a origem de tudo, né? Às vezes a pessoa consagrou o comércio dela a uma determinada entidade, ela consagrou a produção dela de grãos, ou, sei lá, a produção de gado dela, alguma coisa, a uma determinada entidade. A gente não tem controle sobre isso, gente. Né? Por isso que o senhor fala que não precisa tirar, não os tire do mundo, mas os livre do mal, em João 17. Então, a gente também pode, às vezes, pegar algum souvenir de viagem, né? Muita gente acha inocente, não tem problema nenhum, está numa viagem, então, vou pegar uma lembrancinha. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com o que a gente coloca dentro da nossa casa, certo? Quando a gente não tem noção porque tem coisa que tá na cara, né, gente? Você vai lá, tem uma camiseta com uma caveira na frente, você vai comprar um negócio daquele, né? Um espírito de morte, às vezes tem até umas florzinhas, né? Tenta dar uma melhorada no rosto da caveira, assim, tá meio que escancarado que é um espírito de morte ali. Mas tem outras coisas que são bastante sutis. Então, qual que é a nossa sugestão? Né? A Bíblia fala que pela oração, o alimento, né, bebida e comida, elas são purificados. Então, por isso a gente sempre sugere que você ore, né, antes de você comer ou beber coisas que você não tem noção da procedência, não está lá dentro da sua casa, né, fazer uma oração breve, né, não vai lá fazer uma super oração, faz uma oração breve, quebrando todo tipo de consagração, de contaminação que possa ter ali, limpando, né? Qualquer tipo de contaminação física ou espiritual que possa ter naquele alimento, naquela bebida, naquela comida. Da mesma forma, comprou uma roupa, comprou um sapato, comprou uma bolsa, um objeto, comida que você comprou no supermercado. Gente, chegou em casa, você desliga de todo tipo de dimensão, desliga de todo tipo das pessoas, faz um desligamento, né? Passa a espada ali, cortando a espada do espírito, cortando todo tipo de ligação que possa existir com o produtor, com quem comprou, com quem vendeu, com quem embalou, com quem transportou. A gente não sabe quem fez ali o que aconteceu, né? Quebra todo tipo de consagração, todo tipo de encantamento, certo? Pede limpeza ao Senhor, consagra a Pai, tira todo tipo de contaminação física e espiritual e toca o barco, né? A gente não tem como verificar a origem de tudo, certo?
Claro, é bom a gente sempre tomar cuidado, né, gente? Tem coisas assim que estão muito escancaradas, que são malignas, e não convém a gente trazer para dentro da nossa casa, né? Esse versículo aqui de Deuteronômio foi o versículo que o pastor Josué Herion, não sei se alguém lembra da época do pastor Josué Herion aí, ele tem algumas fitas, muito antiga, já era, acho que era videocassete ainda, nem tinha no DVD. Ele traz esse versículo como base bíblica no tocante a alguns tipos de desenho, alguns tipos de filme que o senhor falou que não era para trazer para dentro da casa dele, porque estava influenciando de uma forma maligna o comportamento dos filhos. Então, é interessante a gente tomar cuidado também com é, com o que é visto, né? O que a gente coloca dentro da nossa casa, ok? Vamos lá. A palavra abominável, ali, como eu falei para vocês, ela é a palavra hebraica toebá, que significa repugnante, abominável, como vômito, tá? As alianças feitas entre as linhagens humanas e demônios, ou deuses, né, são clara desobediência e infração dos princípios estabelecidos pelo Eterno, tá? Conforme Deuteronômio 27. Como consequência, maldições são estabelecidas nas vidas e na linhagem das pessoas. Então, você, como libertador, é algo importante você verificar que tipo de aliança pode ter tido na linhagem, na vida da pessoa que você está atendendo e também na linhagem da pessoa que você está atendendo, porque aquilo ali vai ter consequência. E muitas vezes, gente, a pessoa às vezes tem um entendimento equivocado de que a maldição ela provém de Satanás. Não. A maldição, biblicamente falando, ela provém da quebra da aliança com Deus, da quebra dos princípios do Senhor. Né? O Satanás é um agente, ele se aproveita da situação, né? Ele tem o direito legal de estar trabalhando naquela vida ali, mas a origem, a causa, a raiz do problema da pessoa está na quebra do princípio bíblico. Então, o que precisa ser feito? Regra geral, a pessoa precisa se arrepender. Ela precisa entender que aquilo ali foi pecado, que aquilo ali é uma quebra do princípio divino, aquilo que o Senhor trouxer, seja o tipo de pecado que Deus trouxer, e através do arrependimento da Techuvá, como vários professores já ensinaram para vocês aqui, ela faça essa quebra da maldição através da Techuvá, tá? Eu trouxe esse versículo aqui que eu achei muito interessante, gente, para terminar, esse tipo de aliança, que fala o seguinte, 1 Reis 11, versículos do 11 a 14, diz o seguinte, disse, pois, o Senhor a Salomão, porquanto houve isto em ti, que não guardaste o meu pacto e os meus estatutos que eu te ordenei, lembra que tem a aliança lá que Deus fez com Davi? E ele estendeu a Salomão? Então, mas o Salomão ele não guardou, não fez a parte dele, certo? E fala aqui, ó, por conta de Salomão não ter feito a parte dele no pacto com o Senhor, não guardado os estatutos, o próprio Deus falou o seguinte, ó, certamente eu rasgarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Contudo, era o Jeroboão, né? Contudo, não o farei nos teus dias, não por amor dele, mas por causa de Davi, do que Davi tinha feito, teu pai. Da mão do teu filho vou rasgar o reino. Todavia não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei ao teu filho, por amor do meu servo Davi. Nada por conta do Salomão, que tinha pisado bonito na bola. E por amor de Jerusalém, que eu escolhi. Agora, olha que interessante, irmãos. Foi Deus que levantou um inimigo, e foi Deus que rasgou o reino. A continuação do versículo diz assim, o Senhor levantou contra Salomão um adversário, Haddad, o Edomeu, o qual era da estirpe real de Edom. Veja, Salomão ele fez muitas, essa é a minha interpretação, tá, irmãos? Salomão fez muitas alianças políticas, por isso que ele tinha tantas mulheres. Existem alguns estudos que falam que ele tinha até 300 esposas reais. Então, a estratégia de Salomão, ele não era um homem de guerra como Davi, o pai dele. Então, a estratégia dele era política, ele fazia alianças políticas e comerciais, através de casamentos, certo? Só que o fato de ele fazer muita aliança com pessoas que não era para fazer aliança, acabou contaminando o coração dele, né, e contaminando a sabedoria, o entendimento que Deus tinha dado a ele, porque ele perdeu o temor do Senhor. Né? Então, sabedoria e entendimento sem temor do Senhor pode vir a dar muito problema. Então, o próprio Deus levanta adversários. Então, quando você vai estar tratando uma pessoa, você precisa ter esse discernimento. Tá? Para você entender, assim, a origem da maldição, a origem do problema que a pessoa está enfrentando. Porque muitas vezes a gente acha que é uma perseguição demoníaca, às vezes não. Às vezes, por conta dela ter quebrado
algum pacto específico que ela fez com Deus, quebrado algum voto que foi feito com o Senhor, né? O próprio Deus levanta perseguidores, certo? Não é algo assim, como é que eu vou dizer, de balde, tá? Tem uma palavra, eu acho que é Provérbios 16:7, tá, gente? Não lembro exatamente esse endereço, mas ele fala assim, Provérbios: quando as atitudes, a intenção do coração e as atitudes da pessoa, elas são agradáveis ao Senhor, o próprio Deus faz com que até os inimigos dessa pessoa tenham paz com ele. Então, muitas vezes a pessoa está numa vida cheia de guerra, cheia de problemas, cheia de ataque, e o problema dela está em que os caminhos dela, as atitudes do coração dela, não estão alinhadas com a aliança, não estão alinhadas com o plano do Senhor. Então, muitas vezes, a gente volta de novo daí no Techuvá, né? A pessoa precisa de arrependimento, porque precisa primeiro entender que aquela perseguição não é só Satanás, aquela perseguição é um decreto da parte do próprio Deus, como aconteceu com Salomão, tá, gente? Então, é importante dar uma olhadinha, ficar atenta aí e não colocar tudo na conta do Satanás, às vezes é da pessoa mesmo. Terceiro tipo de aliança, tá? Esse aqui eu não vou gastar muito tempo, gente. Por quê? Porque a apóstola Magda deu um show de uma aula sobre moralidade sexual, certo? Então a gente não precisa se estender muito, porque vocês já tiveram uma aula inteirinha sobre esse tipo de assunto. Eu só coloquei aqui porque ele é importante, né? E você precisa saber que existe esse tipo de aliança, ok? Vamos lá. Então, terceiro tipo de aliança é entre um homem e uma mulher. Okay? Vou dar breves aspectos, tanto positivos como negativos. Eu trouxe alguns textos bíblicos para vocês aqui, beleza? E aí a gente vai dar uma passadinha rápida, né? Passadinha rápida aqui nesse assunto, beleza? 1 Coríntios 6, versículos 16 e 18 diz assim: ou não sabeis que o que se une à meretriz faz um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. E o conselho do apóstolo Paulo é fugir, não encara, foge. Perdas para que te quero, né? Fugir da prostituição, porque qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Daí, Gênesis 2:24, que também é repetido pelo próprio Senhor Jesus. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. No original, errad, né? Mesmo do Shema. Outro versículo, Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Veja, é Deus que julgará os impuros e os adúlteros. Provérbios 6:26. Essa versão é a nova versão transformadora, tá? Pois a prostituta o levará à pobreza. Então, isso corrobora aquilo que o apóstolo Éder tem ensinado, que a obra da prostituição, ela leva à pobreza. E a obra do adultério leva à sepultura, tá? Ele continua no versículo ali, mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a própria vida, ok? Então, quando você vai... certamente, isso é uma das coisas que mais acontece, a imoralidade sexual, precisa ser tratado dessas duas questões. O que tem de prostituição na vida da pessoa e na linhagem, e se tem adultério. Tá? E fazer, além das orações de renúncia, também desligamento de alma da pessoa, né? Pessoal, daí, fisicamente falando, como já foi ensinado para vocês. Ok, vamos lá. Efésios 5, 3, 5. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Né? Então, até a fala da pessoa precisa estar limpa, né? Porque para quem é puro, tudo é puro, né? Como diz a palavra. Como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ações de graça, com gratidão. Porquanto podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vamos lá. Apocalipse 21:8. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo e enxofre, que arde perpetuamente, né, em meio ao enxofre, ou seja, a segunda morte. Então, não é fácil, gente. Ok. Para terminar, eu queria falar sobre uma parte muito importante.
nessa questão das alianças. Deixa eu voltar ali. Volta, volta, volta. Aqui. Beleza. Meu Deus. Tá. Ok. Deuteronômio 23:2, ele faz a seguinte menção. Nenhum filho bastardo, nascido de união ilícita, fará parte da congregação do Eterno e seus descendentes. Também não poderá entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração, gente. É uma das maldições mais pesadas da Bíblia, na minha opinião. Tá? Tem aquela que fala da extinção da linhagem, né? Como aconteceu com o sacerdote Eli, ali no livro de Samuel, mas eu acho que depois dessa de extirpar totalmente a linhagem, essa é uma das mais pesadas, né, que eu entendo. Então, assim, o bastardo é o filho gerado fora da aliança do casamento, tá? A criança não tem culpa, mas ela foi gerada fora da aliança de casamento, né? Então, são filhos que são provenientes de fornicação, filhos que são provenientes do adultério, filhos provenientes de incesto, de algum estupro, algum abuso, certo? E assim, a pessoa não tem culpa, mas ela carrega a consequência do pecado ali do pai e da mãe, né? Porque as primícias da existência dessa pessoa, ou seja, a concepção dela no ventre materno, ela estava fora da aliança de proteção do casamento, né? Então não tinha proteção. Então, assim, a primícia da existência da pessoa, você vê assim, Romanos 11 fala que se a primícia é santa, perdão, queridos, se a primícia é santa, todo o restante da massa é santa. Então é um princípio. As primícias sempre pertencem ao Senhor, ok? Você pode verificar lá, vou dar outro exemplo para vocês aqui. Josué, na conquista da Terra Prometida. Deus deu uma ordem muito expressa para ele. Jericó, todos os despojos eram para o Senhor, eram para o tesouro da casa do Senhor. Por quê? Porque era a primeira cidade, é a primícia. A primícia sempre pertence ao Senhor, certo? Então, a primícia da existência humana sempre tem que estar debaixo da aliança do casamento. Quando isso não ocorre, há essa perseguição demoníaca. Por quê? Porque na prática, a pessoa, a criança, né, desde cedo, ela tem dificuldade de ser aceita pela sociedade, pelo meio. Ela nunca consegue se acertar, ela nunca consegue se encaixar em algum ambiente, né? Ela sempre vai estar sendo rejeitada na escola, ela não consegue ter muitos amiguinhos, se está na vizinhança também, todo mundo está escolhendo lá, vou dar um exemplo bem infantil, né? Todo mundo está escolhendo o time de futebol, ou o time de handebol, não sei, basquete. Ah, eu vou ficar com fulano, eu vou ficar com o seu clã, eu vou ficar com o Beltrano. E a criança que é abastada, normalmente, ela é a última. Ah, não, tudo bem, às vezes nem querem, né? Deixa aí, deixa de lado. Então, assim, como é que eu sei disso, queridos? Agora eu vou falar da minha experiência pessoal, tá? Eu fui gerada fora da aliança do casamento. E eu passei por isso, eu não sabia o porquê que eu não me encaixava, por que todo mundo funcionava, para mim as coisas não funcionavam como deveria funcionar, né? Então, a gente se sente assim perdida e Satanás se aproveita dessa situação para bater mais na sua identidade e trazer você para mais orfandade e mais rejeição, tá? Então, quando eu fui bastarda, eu não sou, né? Eu fui porque em Cristo eu fui resgatada, certo? Eu já fiz oração várias vezes. Então, quando você pega uma pessoa assim, ela precisa saber que ela precisa quebrar essa maldição na linhagem dela. E dependendo ela tem que ter bastante entendimento para quebrar não só na vida dela, mas também nos filhos. Ainda que o filho seja gerado dentro, o filho dela, o filho dessa pessoa que foi bastarda, ainda que a criança tenha sido gerada dentro da aliança, ela pode sofrer perseguição ainda, tá? Pode sofrer esse tipo de perseguição. O que eu fiz, tá, queridos? É uma experiência minha. Além da confissão, certo? A oração específica de bastardia, certo? É, eu fiz uma oferta, tá? Eu usei o altar do Senhor a meu favor, porque era algo que já vinha de linhagem. Por exemplo, eu não sei se a minha avó foi gerada dentro, minha avó por parte de mãe, não sei se ela foi gerada dentro da aliança ou não, certo? A minha mãe foi gerada dentro da aliança, porque ela era caçula, mas os primeiros filhos da minha avó foram gerados tudo fora da aliança, né? Então, por parte do meu pai, aconteceu a mesma coisa. Meu pai foi gerado fora da aliança, minha avó também foi gerada fora da aliança, meu avô não, mas minha avó foi. E eu fui gerada fora da aliança.
eu não tinha muita noção a respeito, não tinha luz, a revelação que eu tenho hoje, gente. Mas eu já tinha entendido que havia uma perseguição. Eu falei, não, comigo, aqui, esse negócio para aqui. Comigo, esse troço para. Não vai para frente. Então, assim, embora eu não tivesse muita noção, superstar, né, que a gente tem hoje aí, às vezes o pessoal se considera no apostólico, eu tinha um entendimento que aquilo tinha que parar. Então, eu usei o meu livre-arbítrio. Falei, não, comigo isso vai parar, certo? E parou. Glória a Deus, aleluia. Então, a gente precisa ter esse entendimento que é preciso que você tenha um entendimento dessas coisas. Porque assim, ó, gente, a maldição do bastardo, ela alcança 10 gerações. O que significa 10 gerações, tá? Vamos supor que a pessoa aqui, ó, vamos fazer aqui, ela foi gerada fora da aliança, ok? Então, essa perseguição, ela vai alcançar 10 gerações, vai alcançar, deixa eu botar aqui, ó, ela, ok, aí temos aqui, uma geração, os filhos, os netos, os bisnetos, os trisnetos, os tataranetos e assim por diante. Alguém vai ter que quebrar isso aqui, certo? Vamos supor que em toda essa aqui, ó, esse foi bastardo, esse descobriu e esse parou, certo? O que acontece? Você tem que ter um nível, uma medida, tá? Vamos lembrar das aulas da aula de medidas, tá? Você tem que ter uma medida de arrependimento, certo? E eu fiz oferta, tá, gente? E ofertas também, para que isso pare para baixo, entende? Por que eu notei que isso pode pegar crianças, tá? Que são nascidas? Porque o meu filho foi gerado dentro da aliança, gente. Eu casei certinho, porque eu sabia que eu tinha que quebrar esse troço na minha linhagem, certo? Então, o que acontece? Eu notei, lá no início, na primeira infância do meu filho, alguns ataques semelhantes ao que acontecia comigo. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado isso aí. Por quê? Às vezes, meu marido foi gerado na aliança, ele é filho de pastor, certo? O anterior também. Então, não vinha da linhagem dele, certo? A minha linhagem é que estava coisada. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado, esse menino está sendo perseguido, mas não pode. Eu fiz tudo certinho, fui gerado dentro da aliança, ele foi gerado dentro da aliança. Aí que o Senhor me deu o entendimento, tá? Eu estou falando para vocês a minha experiência. Repito. Aí que o Senhor me deu o entendimento que ele estava sendo perseguido por causa das 10 gerações, certo? Então, eu ofertei por mim e ofertei por ele também. Então, a gente precisa ter a noção de que essa questão da quebra de aliança, gente, é algo muito, muito sério no mundo espiritual, tá? E assim, se a gente levar em consideração que tem muita gente que foi gerada fora da aliança, eu ouvi uma vez, eu não sei se essa estatística procede, tá? Que existe em torno de 1/3 de crianças, 1/3 das crianças que nascem, não tem o nome do pai na certidão de nascimento, tá? Eu não sei se isso é verdade, eu não lembro onde eu escutei isso, até é necessário a gente até verificar se procede esse dado ou não, tá? Mas é um número absurdo aqui dentro no Brasil, gente. É algo até cultural, né? As pessoas não ligam se foi gerado dentro ou fora da aliança, e a criança que nasce nessa situação, ela é muito perseguida, gente. Ela é muito perseguida mesmo. Então, quando você pegar um caso assim, investigue mais a fundo. Não faça só a oração de bastardia. Leve a pessoa a ter um entendimento da aliança do Senhor e ter um entendimento de como funcionam as coisas no mundo espiritual. Porque quanto maior o entendimento, tá, maior a libertação. Beleza? Vamos para a próxima. Ok. Entre nações, vamos lá. Entre nações, deixa eu puxar aqui para cá. Beleza. Tipo de alianças pode acontecer entre pessoas e entre nações. Vou dar uns breves aspectos aqui, positivos e negativos também, beleza? Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus, lá em Josué 9, tá bom? Entretanto, não pediram conselho do Senhor. Então, Josué celebrou uma aliança de paz com eles, os gibeonitas ou os heveus, ok? Garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade israelita confirmaram esse juramento. Então, veja, eles não pediram conselho da parte do Senhor e tiveram que arcar com a aliança, né, que eles fizeram, beleza? Veja, gente, historicamente passou em torno de 500 anos, tá? 500 anos. Aí
Durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Tá? 2 Samuel 21, 1. Então, Davi buscou o Senhor, né, passou o conselho de Yahweh para saber o que estava acontecendo, por que estava tendo a fome, ok? E daí o Senhor falou com ele, olha, essa fome está acontecendo por causa da atitude de Saul e da família dele lá atrás, sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. Ok, então, aí você entende o seguinte, a aliança foi feita lá em Josué, tá? Lá no tempo de Josué. Passou-se 500 anos, ok? Mais ou menos isso, né? Tem alguns estudos que falam isso. E o Saul, o rei maluco, né? Rei louco, muitas vezes o pessoal fala, ele resolve detonar os gibeonitas e matou uma galera lá dentro dos gibeonitas, derramando sangue, quebra essa aliança, porque a aliança era para poupar a vida deles, tinha uma aliança de paz. Eles eram escravos, né, de Israel, cortadores de lenha, né, carregadores de balde de água, mas não era para matar. E daí, por ele ter quebrado aquela aliança, veja que foi a casa de Saul. Davi não tinha nada a ver com o negócio, tá? Só que Davi assume o trono, e aí o Senhor fala, olha, foi a casa de Saul que quebrou a aliança lá de trás. Então aqui a gente percebe que a questão da aliança é algo bastante sério, tá? Porque foi feito em uma determinada época e depois lá na frente tem consequências. Né? E para ele se livrar dessa fome, ele vai lá, chega para os gibeonitas e pergunta: o que que eu faço? Né? Davi foi lá se humilhar perante o povo que tinha sido ofendido, né? Da parte de Saul, e eles pedem acho que 7 filhos de Saul, se eu não me engano. Tá? E o interessante ver isso, que Mefibosete, ele era filho de Jonatas, e Davi tinha uma aliança com Jonatas. E por ele ter essa aliança com Jonatas, Mefibosete foi protegido de ser entregue para ser enforcado por conta dessa situação. Veja que uma aliança protegeu a quebra da outra aliança. É interessante, juridicamente falando isso. Então, vamos para a próxima. Olha, era exatamente isso. Vamos lá. Ó, aliança entre pessoas. Então, Jonatas encorajou Davi, dizendo, vai em paz. Quanto ao pacto de amizade leal que juramos um ao outro em o nome do Senhor, que o próprio Yahweh seja testemunha entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência. E assim partiu, Davi partiu e Jonatas retornou à cidade. Então, aqui é um exemplo de uma aliança benéfica, tá? Entre pessoas. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, ou ganancioso, ou idólatra, ou caluniador, embriagado, ou estelionatário, fraudulento, né? Ladrão. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Por que não é para sentar nem para fazer uma refeição? Porque através da refeição, você pode estar fazendo uma aliança ali sem perceber. Tá? Então, aí, a Paulo, ele aconselha, nem come com essa galera, para não dar problema para você, porque pode fazer uma ligação, inclusive de alma, tá? Outros aspectos, entre nações ou pessoas ainda, vamos lá, ó. Tiago 4,4, esse é o versículo que estava na frente lá no início, diz assim, adúlteros, não estáis ciente de que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus, tá? E aqui vai um conselho, né, queridos? Às vezes as pessoas entram em sociedades comerciais, certo? Com pessoas que não têm temor de Deus. É o que a Bíblia fala do jugo desigual, não é só para casamento, tá? E aí você vai fazer uma sociedade com uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não tem a mínima noção das leis do Senhor, que estão em vigor, em pleno vigor, os princípios bíblicos, e aí a pessoa começa a ter problemas. Problemas financeiros, problemas até jurídicos, problemas de relacionamento, né? Então, é importante ficar atento a esse tipo de aliança, tá? É importante a gente filtrar tipos de amizade, tipos de relacionamento em geral, né? De acordo com o que foi falado ali anteriormente, pela palavra, evitando pessoas tóxicas, né? Você pode ter amizades sem problema nenhum, desde que você consiga filtrar ali, né? Essa pessoa não está sendo invejosa, essa pessoa não está sendo imoral, né? Porque a própria palavra fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, é importante você filtrar as suas amizades também, para evitar desgaste, né? Desgaste mental, emocional, de relacionamentos, enfim. Beleza?
E graças a Deus pelo sangue do Cristo, né, gente? Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Ok, gente, vamos trabalhar agora um pouquinho os espíritos rompedores de aliança, tá? Existem entidades específicas com a função de induzir pessoas a quebrarem a aliança com Deus, tá? E também quebrar alianças ou acordos feitos entre pessoas mesmo. Acordos financeiros, né, casamento, divórcio, né? Existem demônios específicos treinados para esse tipo de situação, beleza? E como que isso funciona, tá? Eles procuram cavar algum tipo de legalidade. Tá? Ele vai tentar induzir você, e isso aqui não acontece da noite para o dia, tá, gente? É um processo. Ele vai influenciando aos poucos, influenciando aos poucos, né? Porque a pessoa não vai cair num divórcio da noite para o dia, né? Normalmente não é assim que ocorre, tá? Então, quando uma pessoa ela atribui a um pecado, a uma atitude pecaminosa, um valor maior do que é o Senhor, ela está cometendo idolatria, certo? Vamos dar um exemplo assim bem básico, tá? Vamos supor que a pessoa goste de comer, né? O pecado da gula. E ela prefere ir para o restaurante, para a pizzaria com os amigos do que ir para o culto, né? Essa é uma atitude que demonstra que ela está dando mais valor aos relacionamentos, à comida, ali no caso, do que à celebração do Senhor, né? Davi falava, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E a pessoa, não, acho que eu vou ali comer uma pizza que é melhor. Nada contra comer a pizza, tá, gente? Come depois do culto, não tem problema nenhum, né? Comer pizza não é pecado, beleza? Aí também tem o problema da preguiça, né? Preguiça, né? Choveu, aquele clima frio, né? O povo de Curitiba aqui que sabe, né? Aquele friozinho, aquela chuva, aquela coisa ruim, assim, aquele ventinho que, ai meu Deus, que vontade de ficar em casa no cobertor dormindo. E é dia de culto, ou tem culto de oração, né? Ou vai ter uma conferência, alguma coisa que você vai ser super mega abençoado, Jesus vai rasgar o céu e dar a bênção que você precisava. Aí o infeliz pega e fica em casa na preguiça. Entendeu, gente? É idolatria, querendo ou não. Entendeu? Pode ser interpretado dessa forma, tá? Comprometemos, nesse caso, a nossa aliança com Deus e nos afastamos da proteção e das bênçãos que essa aliança nos proporciona. Sem a proteção do Senhor, olha lá, diga oi, Marcelo. Vamos lá. Sem a proteção do Senhor, o inimigo tem acesso para nos roubar, né? Roubar nossa herança e as bênçãos que o Senhor determinou para nós, tá? Então, às vezes as pessoas pensam assim, sabe aquele famoso, nos adolescentes tem bastante hoje, assim, nos jovens, não, nada, isso aqui é de boa, não dá nada, não tem problema nenhum. Aí depois para frente você vai ver, não dá nada. Então, em situações assim, podemos berrar, dar pontapé, exigir que o marido devolva 7 vezes mais do que nós perdemos, né? Inclusive usando o nome de Jesus. Mas se não houver arrependimento, queridos, se não se arrepender diante do Senhor e não voltar à condição, à boa conduta, não haver a mudança de comportamento, a renovação da mente, né? Não haver uma mudança de pensamento em relação à aliança do Senhor, em relação ao compromisso que a pessoa tem com Deus, entendeu? A proteção foi, entendeu? E aí Satanás tem direito legal de roubar. E o inimigo pode roubar não só nossas bênçãos, pode roubar a herança e até o destino da pessoa, se você se afasta da aliança do Senhor. Vou dar um exemplo básico, tá? Clássico. Sansão. Sansão era juiz em Israel. O destino profético do homem era ser juiz. Ele julgou 20 anos em Israel. Mas por conta da cobiça dos olhos daquele homem, a imoralidade sexual, a sedução que ele tinha, né? Que ele era tentado por aquela sedução, por aquela imoralidade sexual, ele perdeu o destino profético dele, gente. Perdeu os olhos, né? E acabou morrendo num templo pagão, né? Houve arrependimento? Houve, queridos. Mas o arrependimento foi tardio. Não deu tempo dele voltar para o plano original, né? Porque já tinha sido furado os olhos e não deu tempo dele voltar lá. O arrependimento dele não foi a tempo dele voltar para o plano da aliança, que era ser juiz de Israel e julgar não só Israel, mas no sentido de liderar, né? No sentido de governar, mas também proteger eles dos filisteus. Para isso que ele tinha nascido, inclusive. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado nessa questão de você quebrar a aliança com Deus. Tá? E você vê na história de Sansão que ele quebrou várias vezes. Ele comeu o mel do leão morto, que não era para ter comido, porque o voto de Nazireu não podia tocar em morto, né? Não era para ter se prostituído, não era para cortar o cabelo, enfim, foi, como eu falei para vocês, a queda não é da noite para o dia, né? Foi aos poucos, a coisa foi piorando. Bom,
alguns meios utilizados para nos roubar, beleza? Pecado pessoal, a gente já falou aqui. O geracional, aí nós precisamos, né, buscar o Senhor para saber aonde está escondido esses geracionais. O engano, a ignorância, a pessoa não tem entendimento, às vezes, de como as coisas funcionam no mundo espiritual, e daí, por conta da ignorância, a pessoa acaba perecendo, né? A própria palavra fala, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento, por ignorância. Medo, então, muitas vezes nos paralisa. E o que o Satanás mais gosta de fazer com o crente? Ofensa. Falta de perdão. É o que ele mais gosta de fazer com o crente, na minha opinião, né? Gosta de uma ofensa, porque ele sabe que a gente não vai pecar. Não vai roubar, não vai beber, não vai fumar, não vai adulterar. Quem já tem maturidade, né, já tem uma caminhada com o Senhor, a pessoa não vai fazer isso. Então, ele sempre vai na questão da ofensa, né? Então, tome cuidado. Não demore não para liberar perdão. Já teve aula sobre perdão. Queridos, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, tá? A respeito dessa questão da aliança, beleza? Eu vou fazer, se você quiser você repete, tem o PDF lá, já deixei com o pessoal, o pastor Wesley é excelente, né, fez tudo certinho, bonitinho lá para vocês, tá? Então eu vou fazer essa oração aqui, e no final nós vamos responder algumas perguntas se tiver, beleza? Vamos lá, deixa eu deixar aqui, bonitinho. Tá aparecendo para vocês aí de boa, né? Eu fui passando, o pessoal foi comentando, e falei, tá tudo tranquilo. Beleza, obrigada aí, Sinei. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu confesso, me arrependo e peço perdão por toda a quebra de aliança que eu e meus ancestrais, paternos e maternos até Adão, praticamos. Seja para com o Senhor, seja para com outras pessoas. Peço que toda consequência seja desfeita e removida da minha vida, genética, linhagem e linha do tempo, pela obra da morte e ressurreição de Jesus, o Cristo, o qual se manifestou para desfazer e destruir as obras do diabo. Eu abençoo todas as pessoas e linhagens que eu prejudiquei ou meus ancestrais, com desagravo, salvação, libertação, cura, restituição e prosperidade, relacionamentos saudáveis, terras e prosperidade, em nome de Jesus. Confesso, me arrependo e peço perdão também por toda aliança profana feita com as entidades das trevas, por qualquer meio, inclusive as inconscientes e silenciosas, simbólicas, renunciando e revogando todo pacto. Peço o auxílio dos seus anjos, inclusive que sejam enviados agora para recolher toda oferta depositadas nos altares de deuses estranhos, inclusive o sangue e o cheiro desse sangue, e sejam colocadas nas mãos de Jesus na dimensão da cruz. Que esse sangue, seu cheiro e essas ofertas não clamem mais contra mim e minha linhagem em nome de Jesus. Tem mais ainda, gente. Vamos lá. Eu saio dessas dimensões e fecho as portas com os tokens de Shua, apagando os caminhos com o sangue de Jesus. Me arrependo, peço perdão e renuncio, também por toda aliança profana que eu fiz com outras pessoas, sem consultar ao Senhor, através de comidas, bebidas, palavras,
presentes, orações, acordos, etc. Eu me desligo totalmente dessas pessoas. Você pode dizer o nome ou a referência, se o Senhor te colocar aí na sua mente, tá? Pedindo que teus anjos tragam todos os meus fragmentos que estavam com essas pessoas, lavados e remidos no sangue de Jesus. E que todos os fragmentos dessas pessoas sejam devolvidos na dimensão da cruz. Eu declaro que o fruto da bênção está na raiz. As minhas bênçãos estão enraizadas na aliança que o Pai dos Espíritos tem com a terra, seu povo, e no fato de eu abraçar a plenitude de Yeshua, teu filho. Peço perdão por deixar o sistema da raiz da oliveira, conforme Romanos 11, com o intuito de buscar outro lugar para me enraizar, que não produz vida. Eu declaro que eu não resisto à poda do Senhor, operando para proteger o fruto dele em minha vida e linhagem. Eu deixo que o teu machado opere no que precisa ser podado. Reconheço que muitas vezes eu só vejo o exterior. Porém, eu autorizo o Senhor a ir mais fundo, para que todas as bênçãos que ainda não se manifestaram possam ser enraizadas novamente e se manifestar. Cadê? Aqui. Lá. Última parte, pessoal. Aqui. A bênção é o fruto que cresce da raiz. Declaro que a raiz da tua aliança vai se aprofundar em minha vida. Eu beberei do rio da vida. Perdão. Da tua presença santa e serei curado em um nível profundo, nunca experimentado antes por mim. As novas folhas suplantarão as antigas. Que a minha fé seja fortalecida do Senhor, com o fim de agradá-lo. Que essa fé produza concordância com ele, para que as bênçãos da aliança se manifestem em minha vida e linhagem. A terra é um elemento essencial na aliança. E o Senhor está me enviando a terras e campos com o objetivo de produzir vida e ser voz profética. Que a minha voz seja cheia da tua palavra e de fé para gigantes caírem. Eu acredito nas riquezas da aliança, depositadas para as estações à frente, as quais eu libero por meio da fé e alinhamento com a tua palavra. Eu não retrocedo e nem entro em acordo com o inimigo, que tem tentado espremer a minha esperança e fazer cair meu escudo da fé. Eu me preparo a partir de hoje para avançar e ocupar os limites da aliança que foi prometida para mim e as minhas gerações, em nome de Jesus. Agradeço. Amém. Glória a Jesus, queridos. Ok? Essa oração está no livro do Chuck Pierce, Possuindo Sua Herança, e as adaptações foram feitas por mim. Né? Dei uma aumentada, uma melhorada, porque tem coisa que a gente precisa melhorar. Interromper o compartilhamento. Ok, queridos, vamos ver as perguntas. Se alguém tiver, estou aqui à disposição para a gente responder agora no final.
Nada, querida. Aline, espero ter ajudado bastante o entendimento, que a gente precisa entender melhor as coisas de Jesus. Para mim foi maravilhoso entender essa aula, gente. Eu gostei muito de fazer. Pode fazer a renúncia para seus filhos, sim. Como que eu fiz pelo meu filho? Eu fiz a oração no sentido assim de eu reconheci, né? Primeiro eu me humilhei. A primeira coisa que eu fiz foi me humilhar, dizer, olha, Senhor, eu fui gerada fora da aliança, não sou mais em Cristo Jesus, mas o Senhor sabe que lá atrás teve muita gente que fez isso. Né? Coloquei a linhagem do Marcelo também, mas eu não sabia o que aconteceu para trás, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi concordar, né? Reconhecer o pecado, a iniquidade, na verdade, né? Cheguei diante do Senhor e pedi, Pai, tenha misericórdia, quebra, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. A palavra ali é hiperniquea, entendeu? Então a gente vence além das vitórias do Satanás, inclusive. Então o que a gente tem que fazer? É invocar o sangue do Cordeiro. Tem que crer. Assim, a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o pecado, e a parte final é a cereja do bolo, purificar você de toda injustiça. A palavra injustiça ali é adiquia, tá? Está em 1 João 1, você vê o finalzinho do capítulo 1 ali, tá? A palavra adiquia ali é iniquidade. E o que vai perseguir a sua geração é a iniquidade, conforme a gente leu ali em Deuteronômio, o texto base, entendeu? Então, se Jesus purifica a iniquidade, ele tem que dar, alguém tem que botar um basta. Ali, ó, chega, Satanás, daqui para frente tu não vai. Por quê? Porque nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Então, essa parte de Apocalipse 12, ele tem se você for pegar o original ali, Strong, ele tem uma conotação muito jurídica. Né? Então, assim, Jesus, ele venceu para nós, ele rasgou a ata de dívida que era contra nós, e ele pregou na cruz. Então, você tem que esfregar na cara do Satanás e dizer, assim, chega, daqui para frente, você não bota mais na mão, entendeu? Foi isso que eu fiz. O valor definido, olha, irmã, eu fiz o que Jesus colocou no meu coração. Eu fiz um cordeiro, tá? Um valor de R$ 1.500. Coloquei isso no meu coração. Eu falei, eu coloquei um cordeiro. Fiz um cordeiro pela concepção e pela gestação dele. Né? Como ele é primogênito, ele teve uma caça, assim, a minha gestação, graças a Deus, foi tranquila, mas teve uns probleminha no parto, daí eu coloquei tudo diante do Senhor. Não escolhemos quem trabalhamos. Deixa eu voltar ali, tá. Sim, faz sentido, Alba. Faz sentido. É importante ter quebrar também. Você foi a primeira, graças a Deus por isso. Quebra dali para frente e você bota um basta no Satanás. Ó, isso quebrou, em Cristo eu quebro, porque Jesus se fez maldição por nós. Está lá em Gálatas, né, gente? Ele se fez maldição por nós, então nós temos que reivindicar a vitória da cruz, né? Trazer dos céus para a terra. Né? As bênçãos estão, como diz Efésios lá, nas regiões celestiais. O que você faz? Você toma posse pela fé e materializa aqui, né? Reis e sacerdotes, nação santa, povo escolhido do Senhor. Então, a gente tem que é, reivindicar a nossa vitória, tá? Algum tipo de desenho pode trazer alguma coisa para dentro da sua casa? Eu entendo, tá? Que pode trazer, sim, beleza? Então, o que que eu faço aqui? Primeiro, eu ensino as crianças, né? Eles meus já são praticamente adolescentes, né? Então, mas desde criancinha, tinha uns 4, 5 aninhos, eu já falava, ó, isso aqui não é de Jesus, isso aqui você não pode ver, porque faz isso e aquilo, entendeu? Vai trazer isso e aquilo. Então, os meus têm visão aberta desde pequeno. Então, eles já sabem como funciona o mundo espiritual, falam, ó, e eles testam a gente, tá, irmãos? Na real é isso, eles testam para saber se a gente tá falando a verdade ou não. Então, o meu testou, minha filha também testou, ela testava menos do que ele. E aí, quando ele via que a coisa era real, puxava o carrinho. Aí dava lá a Mel, né? Expulsar o demônio, peça perdão pelo que você fez, pelo que você viu que não tive que ver. E, mano, é assim hoje. No YouTube tem que botar filtro, né? Nos jogos tem que botar filtro, porque o que tem de feitiçaria, o que tem de morte, o que tem de pacto. Gente, esses dias eu fiquei sabendo que tal do. É uma plataforma de jogos aí. Não, acho que é Roblox é o nome do negócio.
A plataforma em si, se você filtrar os joguinhos, não tem problema nenhum, tá? É de boa, assim, tem uma plataforma, você tem que filtrar o jogo, né? Ver o que a criança tá vendo, o que ela tá fazendo, você tem que vigiar, tá? Mas tem algumas situações dentro desses joguinhos que tem criança se casando, tem criança namorando, né? Aí cai uma criança dessa no teu colo para você fazer a libertação, além de você tratar a mãe, você tem que tratar a criança também, a mãe e o pai, né? No caso dos pecados geracionais, é necessário você tratar e ver se ela não se casou com alguém nesse tipo de jogo, né? Tem que quebrar, daí vai ter que divorciar, vai ter que desligar a alma, porque a criança faz sem noção, não tem noção do que ela está fazendo, ela está fazendo uma aliança inconsciente ali, entendeu? Então, os pais têm que ficar atentos a esse tipo de jogo para saber o que os seus filhos estão fazendo. O negócio é vigiar, gente, e ensinar. A resgate da primogenitura. É bem fora do tema, mas assim, Maria del Resgate, ele normalmente, tá, é feito, é um consenso, né, entre a liderança de que o valor do cordeiro é R$ 1.500, tá? Mas existem milhares milhares não digo, tá, gente? Foi um eufemismo. Existem um ensino específico para chegar nesse valor, tá? Tem livros escritos a respeito disso, tem estudos bíblicos que mostram a questão dessa oferta do cordeiro, tá? Eu não tenho tempo aqui para mostrar isso tudo para você, não, beleza? Mas eu fiz, tá? Eu fiz a oferta do cordeiro porque eu também sou primogênita, né? Olha que legal, gente. A primogênita não resgatada bastarda. Só o sangue do cordeiro na minha vida. Por isso que eu tô aqui dando aula, porque eu precisava de libertação, gente. Vocês não têm noção. Então, me resgatei, né? Que meus pais não têm noção disso. Eu me resgatei com o cordeiro também. Mas não foi assim da noite pro dia, tá, irmã? Eu demorei aí. Ó, eu entendi esse negócio da oferta do cordeiro foi 2016. E eu consegui resgatar só em 2020. Fui aí orando, Senhor, prepara o valor, prepara o valor, prepara o valor, e aí até que Jesus trouxe o valor e a gente resgatou, glória a Jesus. Aqui em casa, meu marido também é primogênito, então nós assentamos no coração primeiro resgatar o cabeça, né? Porque é do cabeça que escorre tudo, certo? Então nós resgatamos o Marcelo primeiro, depois que nós resgatamos o Marcelo, fluiu tudo. Foi show de bola. Então, se você tem um marido aí que é primogênito, comece por ele. É a minha sugestão, porque conosco funcionou. É uma experiência, né, gente? Muito bom. Mais algum. Tem problema, querida. Deus abençoe. Eu gosto de compartilhar as coisas que Jesus faz conosco. Mais alguma pergunta, queridos, especificamente? Aí, Roberta, tem salvação para você. Para mim e para você também tem. É possível. Glória a Deus, aleluia. Por isso que eu falo que eu fui, não sou mais, porque hoje eu sou filha. Resgatada, amada no Pai. Estou enxertada na videira, na oliveira também. Amém, queridos? Podemos encerrar? Tranquilo? Amém. Glória a Jesus. Então vamos lá, vou orar por vocês e nós vamos encerrar, ok? Pai eterno, Deus Santo, eu quero te agradecer, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui, meu Deus, acompanhando essa aula, meu Pai. Quero te agradecer por todas as pessoas que vão ver essa aula, Senhor. Quero pedir que o Senhor abra o entendimento, meu Deus, e que o Senhor dê um entendimento, conhecimento profundo a respeito da seriedade da aliança que nós temos contigo, meu Pai, e das bênçãos que essa aliança nos proporciona, Senhor, a proteção que ela nos proporciona quando nós estamos, Senhor, junto, Pai. Eu peço em nome de Jesus que pela tua graça, que nos capacita a vencer o pecado, Senhor, e toda a tentação, o Senhor que é poderoso para nos levar até o final, sem mácula, sem mancha, nos impedir de cair, Pai. Eu peço que o Senhor pegue na mão de cada um que está aqui, cada um que vai ver essa aula, Senhor, e leve eles, meu Deus, até o final, para que nenhum pereça, nenhum caia, Senhor, e pela tua graça salvadora e protetora, meu Deus. Leve todos em segurança até o final do seu destino profético, Pai. Nós declaramos a bênção, declaramos provisão, declaramos que essa nova estação, meu Deus, que está agora depois de Pentecoste, meu Deus, é uma estação de bênção, é uma estação de uma medida maior de amor, uma medida maior de entendimento, uma medida maior de shalom. Abençoamos todos, Pai,
no nome de Jesus, agradecido, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Excelente semana para todos. Tchau, tchau.